Edner? Edner, está me ouvindo? Edner, me ouve? Está me ouvindo, Edner? Edner? Edner, está me ouvindo? Edner, me ouve? Está me ouvindo, Edner? Está me ouvindo? Edner, me ouve? Está me ouvindo, Edner? Edner? Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Estão me ouvindo? Boa noite, tudo bem? Estão animados? Estão me ouvindo? Ah, tá. Está me ouvindo? Sim. Alguém? Então tá bom. Então, Nesse momento, eu preciso saber se vocês me ouvem, porque se não Sim, ouvir, a professora vai ficar complicado. Estamos ouvindo muito bem. ouvindo. Bacana. Eu estou vendo que tem um pessoal que está entrando ainda, então eu estou aguardando. Fabiola, Carmen, Adriana, Edner, boa noite. Tem um pessoal que está ingressando aqui ainda. Boa noite. Boa noite. Estão preparados para anotar tudo, tudo? Sim. Muito bem. O Edner vai ficar sem câmera, não vai conseguir habilitar a outra, né, Edner? Edner, a gente também não te ouve, tá? Então, gente, só mais alguns minutinhos, tá? Para o pessoal entrar, tá bom?
Bom, gente, vamos começar, que quem for entrando aí, a gente vai colocando, né? Então, qual que é a intenção, né? A gente trazer aí ferramentas, né? Tanto para quem está procurando uma nova recolocação, porque, a princípio, eu posso estar trabalhando em algum lugar que eu queira ter aí uma nova oportunidade, uma nova chance e tudo mais, ou para aquela pessoa que, na realidade, também está aí disponível no mercado de trabalho e está, né, querendo ser recolocado, né? Então, hoje nós vamos trazer aí o desafio, né? É um desafio, por isso que é um intensivão, é hoje e amanhã, já para vocês ir aprendendo bastante coisa, né? Eu vou compartilhar aí alguns slides com vocês, tá? E para quem não me conhece, quando você estiver vendo o slide, vocês me dão um alôzinho aí, né? Já, Fabíola, Carmen, estão vendo? Estamos vendo. Bem, Então, eu já trabalho já em algumas dos meus estudos, né? Eu trabalho como consultora, headhunter, também já fui recrutadora e selecionadora dentro de empresa privada. Então, a gente tem bastante conhecimento em relação a isso. E o que que o mercado, na realidade, está pedindo nesse momento, né? O que que o mercado pede, o que que ele quer, como que está sendo as exigências. Então, eu e o Edna, a gente separou em 2 dias, para que vocês pudessem ter essas informações aí separadas, né? E dar tempo de estudar e captar tudo que precisa, né? Então, quem me conhece já sabe que meu nome é Silvia Leão, e para quem não me conhece também, continua sendo aí Silvia Leão. Então, eu sou uma profissional, eu atuo mais de 30 anos, tá? Como consultora, coach, mentora de carreira, também trabalho como analista comportamental, terapeuta, e aqui está todos aí os meus contatos, né? Quem quiser acessar meu site para conhecer tudo que eu faço, fica melhor. E meu telefone aí, para quem quiser meu WhatsApp, também já está aí para que vocês tenham todas as informações, né? Bom, e o desafio, né? Ele é composto aí por algumas situações, né? Dentro dela, nós vamos falar aí do currículo digital, do currículo impresso, o que que é o LinkedIn, o que que os recrutadores, os pescadores de talento, na realidade, né? Eu estou falando com vocês e espirrando, isso é ótimo, né? Isso é maravilhoso. Ao vivo e a cores, não tem como fazer diferente, né? O que que eles buscam na realidade, né? Será que é só pegar a vaga, é só ler ali e simplesmente a gente mandar o currículo? Tem muita coisa por trás, né? Para quem já vem acompanhando algumas aulas da Silvia já sabe, né? Já tem algumas noções, mas hoje a gente vai especificar mais, porque o mercado está extremamente competitivo. E se nós não soubermos como é que funcionam as coisas, ou como que os profissionais estão procurando outros profissionais, a gente fica para trás, a verdade é essa. Então, quanto mais a gente sabe, mais a gente tem que saber. Porque se correr, é capaz de a gente ainda chegar em segundo lugar. Então, está competitivo, sim, nós temos que estar bem ciente disso, e qualificação, né, e formação é uma coisa que nós temos que buscar constantemente, não tem mais como chegar aí numa certa idade e falar, não, eu já aprendi de tudo. Quem já aprendeu de tudo corre o risco de não aprender absolutamente mais nada, né? Bom, e aí, para a gente separar aqui, a gente veio trazendo essa questão dos pescadores de talento, né? O que que são os pescadores de talento, né? Onde eles vivem? O que que eles comem? Quem que é essa pessoa, né? A gente pode chamar de headhunter, né? Pescadores de talento, pode ser um recrutador que está pescando um talento, está buscando, né? Um talento, está tentando atrair novos talentos, enfim, quando a gente traz aí pescadores de talentos, nós estamos falando de caça, porque a caça é um profissional de fato, né? O que que nós estamos querendo? Achar o melhor profissional para a melhor função. Então, quando a gente fala de pescadores de talento, nós estamos pensando, tem pessoas que podem estar me procurando nesse exato momento. E de que forma? É a forma que eu mandei um currículo. Geralmente, quando a gente fala de caçar e pescar um talento, nós estamos literalmente indo atrás, tá? E uma das ferramentas que eu vou abordar aqui, onde a gente acha os profissionais que nós queremos, é a ferramenta LinkedIn. E lá nós fazemos realmente uma busca ativa, né? E essa busca ativa, na realidade, ela traz aí
uma gama de relatórios que nós preenchemos, e a própria ferramenta traz profissionais que têm a ver com aquele descritivo. Então, lembrando, gente, que quando a gente vê um talento, né, a gente olha para ele assim, ele está muito aderente com aquela vaga. E como eu sei que ele está aderente, né? Pelas pesquisas que a gente faz aí dentro do LinkedIn. Claro, existe aí a questão do currículo, que você pode anexar dentro de uma plataforma, né? Existe aí o vagas.com, o Infojobs, né? A própria Cato, o Indeed, e as plataformas das empresas, né? Que hoje tem a GUP também, que está trabalhando bastante com isso. E as empresas, até por conta da lei LGPD, elas estão ficando mais cautelosas, né? E quando a gente fala aí de plataforma, nós estamos pensando já em umas outras coisas. Nós estamos pensando não só nesse currículo formal, mas também no vídeo currículo, que é uma coisa, gente, que chegou para ficar, tá? Ah, mas eu não faço vídeo currículo, eu não quero, né? É interessante as coisas como a gente, às vezes, pensa, isso aí é um adendo, tá? Conforme vai passando as coisas, o tempo e a tecnologia vai chegando, a gente tem que acompanhar essa questão toda, né? Porque senão a gente acaba ficando realmente fora do que está acontecendo, né? Alheio a tudo que está acontecendo. Um pouquinho atrás, isso é só uma observação. Para frentista aqui em Ribeirão Preto, para você se candidatar para a vaga de frentista, e quando a gente pensa em frentista, a gente pensa assim, uma pessoa que está iniciando uma carreira, uma pessoa que ainda não fez, aí não tem um nível universitário, alguma coisa nesse sentido, né? E porque não precisa de uma qualificação, por exemplo, não precisa de um bacharelado para você ser frentista. Só que para você se candidatar a essa vaga, você tinha que mandar um vídeo currículo de 1 minuto e meio. Mas, Silvia, por que um frentista teria que mandar um currículo? Porque ele atende cliente, porque ele tem que ter desenvoltura, ele tem que ter fluência verbal, ele tem que ser simpático, ele tem que fazer um bom atendimento. E pelo vídeo currículo, o recrutador consegue saber se a pessoa tem essa condição. Interessante, né? Então, a gente pensa que vídeo currículo são só para algumas vagas gerenciais, de coordenação. Não, gente, para todas as vagas. E isso está crescendo, né? Todas as empresas estão buscando isso. Então, quando nós estamos buscando um talento, nós estamos, como se a gente tivesse uma pinça, nós estamos pensando aquele talento para casar exatamente com aquela vaga e para que tudo aquilo lá ocorra, aquele casamento, né? Porque antes é um namoro, vira um noivado, que aquele casamento dure um tempinho, não precisa hoje em dia ser até que a morte separe. Não é difícil nós pegarmos, por exemplo, currículos de pessoas que lidam com liderança, coordenação e supervisão, que nos últimos 5 anos ele passou em 3 empresas, tá? Qual que seria o problema disso? Depende de toda uma situação. Tem pessoas profissionais que ficam dentro de uma empresa durante 10 anos e não trazem nenhum resultado. Ou seja, eles fazem aquilo que precisa ser feito, que também não é ruim, mas é só aquilo e pronto. Agora, tem pessoas que ficam dentro das empresas em 2 anos que elas revolucionam a empresa. Então, a questão não é tempo, e sim qualidade do serviço entregue. É o resultado que vai ser entregue. Tá? Até aqui está tudo bem, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Fabíola, você quer falar que eu estou vendo seu rostinho aí, que você está até coçando a linguinha para falar. É verdade. Essa história de vídeo currículo é complicado, né? Porque, assim, no meu caso, quando eu vou fazer um vídeo currículo, parece que eu travo. Se a pessoa me chama para fazer uma entrevista, eu falo. Eu não tenho problema, eu fico nervosa, mas na hora de fazer um vídeo, eu não sei, eu não consigo. Não consigo me vender num vídeo currículo. Assim, eu não sei o que acontece. Parece que eu travo. Para a Fabíola e para todo mundo que está aqui, existe sim, né, um problema com a câmera. Porque talvez seja mais fácil até fazer, por exemplo, uma live ao vivo, que nem aqui você está falando comigo. Você está ao vivo. Assim Tá eu ao vivo, consigo. Eu né? consigo falar. E tem várias pessoas na sala. Mas aí, se você se posta de frente para a câmera, que é só você e a câmera, não tem mais ninguém, a Pronto. casa está vazia, né? Parece que o negócio não vai. Mas isso Não daí tem vai. técnicas, tá? Tudo tem técnica. Na realidade, quando a gente sabe as técnicas, nós conseguimos fazer o que precisa ser feito. Então, para tudo tem técnica, né?
Sim. Bom, sabendo já que Oi, existe... Silvia. Oi, Só Ed. para avisar que eu consegui chegar. Ah, você conseguiu chegar? Que bom, Eu né? estava conseguindo habilitar a minha câmera, mas acabei descobrindo qual era o erro. Ah, tá. Tá. Ó, eu não falei aqui, mas boa noite, Antônio, Adriana, Heloísa. Boa Bom, noite, Silvia. vamos mudar aqui, né? Bom, e o que os pescadores de talento, né? Na hora que eles estão pescando o talento, na realidade, eles estão, assim, buscando, né? Eles estão buscando pessoas que são pessoas. Quando a gente fala de skill, né, os skills, tanto soft skill como hard skill, nós estamos pensando, né, o que eu sei fazer e quais são os meus comportamentos. Então, é a união de duas situações, né? Eu vou deixar, né, a questão do skill um pouquinho mais para o final, mas o que nós buscamos? Quando eu falo nós, é porque eu faço esse trabalho também. Nós queremos pessoas que tenham ambição em sua carreira, tá? E quando a gente fala de ambição, o que seria essa ambição? Silvia, eu trabalho como frentista, por exemplo. Vamos trazer o caso do frentista, né? O que nós queremos ver no frentista? Que ele vai ficar o tempo todo como frentista ou ele tem ambição de ser frentista caixa? Depois ele tem a ambição de ser um líder dos frentistas. Depois ele quer coordenar o posto e a loja de conveniência. Então, nós queremos ver até onde essa pessoa quer chegar, para saber se nós podemos investir nela ou não. Silvia, mas se eu não quiser, vamos supor, eu quero ser frentista, mas eu não quero ser mais nada. Tem alguma coisa ruim nisso? Não, não tem. Desde que a empresa saiba. Se você for um bom frentista, executar e o seu trabalho e é só aquilo que você vai entregar e a empresa está precisando do frentista e você vai ser lá um bom frentista, né, vai entregar um resultado, um bom atendimento, os clientes vão gostar de falar com você, não tem problema nenhum. Mas quando nós estamos caçando os talentos, quando a gente fala na pesquisa, né, estamos ali buscando essas pessoas, nós queremos ver uma progressão de carreira, tá? Se ela não estudou, o que ela pretende estudar, pelo menos se ela tem algum sonho na vida, até onde ela quer ir. O foguetinho não está aqui à toa, então é decolar na carreira, né? Por exemplo, uma caixa de supermercado. Qual é o problema de ser caixa? Nenhum, nós precisamos do caixa de supermercado e são pessoas que trabalham e trabalham muito bem porque trabalham com muito monetário, dinheiro, cartão, enfim. Ali você cuida tanto do dinheiro do outro como do dinheiro da empresa, propriamente dito. Mas uma caixa, qual que é a ambição dela? Né? É ir subindo, eu quero ser daqui a pouco a líder das caixas, né? Eu quero sair daqui, de repente, se eu aprender bem essa função, eu quero trabalhar no setor de faturamento ou no setor financeiro da empresa. Então, eu posso crescer dentro do supermercado em outras áreas, e oportunidades tem. E quando a gente fala de caça-talentos, nós estamos pensando nisso. Aonde que a pessoa quer chegar? Quando nós falamos em startup e as empresas convencionais, as startups, geralmente, elas trabalham para as empresas convencionais. É tudo que a empresa convencional não tem, a startup, ela trabalha para essas empresas. Se você entrar dentro de uma startup, lá a pegada é diferente. Não dá para você não querer decolar na carreira. Senão você nem adentra uma startup. Eles não vão nem te chamar. Porque é uma condição que tem que ser. Agora, uma empresa, né, que é as empresas convencionais que nós temos, não tem essa pegada tão forte de decolar na carreira, se você não quiser, vai ter um problema. Não, não temos isso. Mas startup, por exemplo, elas estão crescendo muito, elas empregam bastante, elas têm aquela questão se o sucesso é repartido para todo mundo e o fracasso também é repartido para todo mundo. Então, é como se nós fôssemos sócios dessa startup, né? Então, tem que pensar, onde que eu estou entrando? Se eu sou aquela pessoa que quero ficar aqui quietinha, sem fazer muitas coisas, talvez a startup não seja para mim, pelo menos nesse momento. Seu microfone Mutou o seu áudio. mutou. Eu cortei agora, Sim. porque o meu cachorro estava latindo. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então, gente, agora, na sequência, né? Quando a gente vai falar assim, o cérebro, lâmpada, né? O que eu estou procurando aqui?
a pessoa que sabe fazer. Tá? Quando a gente fala em saber fazer, nós estamos pensando, esse profissional, tanto ele sabe na prática, porque ele já exerceu aquela determinada função dentro de uma área, ou ele estudou, ele tem um conhecimento, né, não prático, mas de estudo. Qual que é a diferença de uma coisa ou outra? Depende do que a empresa quer, tá? Não necessariamente eu preciso ter uma pessoa, por exemplo, que já exerceu, mas ela estudou, né, uma determinada situação que me interessa. Talvez essa pessoa, pelo fato dela não ter experiência, nós conseguimos colocar ela em programas de trainee. E para ser trainee vai até uma certa idade também. Você consegue entrar em programas de trainee hoje até 35 anos. Tá? Se você tiver mais do que isso, é praticamente impossível você entrar dentro de um programa de trainee. Então, quando nós falamos de carreira, a questão da idade ela acaba influenciando em certos aspectos. Não tem como a gente não pensar nisso. Né? Nós temos que estar assim, antenados e conectados com esse tipo de coisa. Então, o programa de trainee eu já sei, se eu tiver mais de 35, eu não consigo fazer. Mas eu posso adentrar e fazer outras coisas que eu vou subindo de estágios, eu não estou falando de estagiar, tá? Mas, bom, eu vou contratar, por exemplo, o Edner, que o Edner, ele já estudou, né? E ele quer trabalhar na área de controladoria e eu preciso colocar uma pessoa ali para aprender junto com a gente, né? Então, ele tem o estudo, ele tem a parte teórica, mas ele não tem a parte prática. Se eu quero formar pessoas dentro da empresa, o fato dele não ter prática não é empecilho nenhum. Por quê? Eu estou trazendo uma pessoa com bastante conhecimento, né, de conteúdo, de conceito, e que nós vamos colocar ele na controladoria, ele vai aprender tudo com a gente, ele engaja, ele entra até na cultura da empresa, ele vai aprender na prática a fazer. E ali tem todo um plano de carreira quando nós fazemos isso. Então, não é impeditivo. Silvia, no caso a Fabíola está estudando, né? Silvia, isso pode acontecer com uma pessoa que tem 50 anos? Sim, pode acontecer com uma pessoa que tem 50 anos. Por quê? Vamos supor que a Fabíola trabalhou numa determinada situação, até 49 anos ela trabalhava fazendo uma outra área, na área da enfermagem, por exemplo, né? E agora ela está adentrando a questão da área financeira, porque ela descobriu que ela gosta da área financeira, da área até de controladoria, e ela só fez um curso relacionado a isso. Ela fez, né, fez um tecnólogo, ou fez uma faculdade da área contábil, seja como for. Eu posso trazer a Fabíola para poder fazer esse trabalho também com a gente, mesmo ela não tendo experiência, mesmo com a idade de 50 anos. Tudo bem, Fabíola? Você está presente na aula? Sim. Então, geralmente a Fabíola ela fica preocupada na questão da idade, para certas coisas, até por condições físicas, certas coisas, a gente sabe que a idade ela vai deixando a gente um pouco diferente, não tem como, né? Nós somos uma máquina, enfim, mas para certos outros tipos de trabalho não é impeditivo. Hoje nós temos em várias empresas que tem o programa 50+ e o programa 60+. E são funções que a pessoa, o que a gente quer procurar nessa pessoa nova que está procurando talento? Se ela tem vontade de aprender. Tá? Se ela tem vontade de aprender. Eu já encontrei pessoas que nós contratamos com 67 anos, mas ela tinha vontade de aprender. Mas aí vem um outro quesito básico que a gente tem que estar muito antenado, né? Eu estou procurando um talento. Quando eu estou procurando um talento, eu tenho que imaginar que essa pessoa sabe alguma coisa. Alguma coisa no sentido do quê? Por exemplo, tecnologia. Eu já deixei de contratar uma pessoa de 56 ou 57 anos, que é a minha idade, Fabíola, Edner e Carmen, que eu sei mais ou menos a idade, porque ela tinha muito conhecimento numa determinada área, que era a área de corretagem, tá? Não entendia nada da tecnologia. Absolutamente nada. Não conseguia, sabe, entrar nas redes sociais, porque eu falei assim, não, eu nunca precisei disso.
Não, eu não gosto. Veja, gente, nós temos que viver no mundo contemporâneo, do jeito que ele está. Tem certas coisas que a gente não gostava antes, não está gostando agora e talvez não goste amanhã, mas faz parte do jogo. E se você não estiver dentro do jogo, você está fora. Você está fora. A pessoa era uma sumidade, com conhecimento extraordinário, só que tinha que mexer com CRM, que é um programa para a área comercial, é o Salesforce. Ele é bem complexo. Ali a gente treina, tá? Não tem problema. Só que a pessoa não sabia nem como ligava as coisas. Aí não tem condição. Não dá, gente. Não, mas eu não preciso, eu gosto do tete a tete, eu gosto de ir lá. Eu falei, não, mas hoje a tecnologia, a gente faz reuniões assim, como nós estamos fazendo aqui online. Eu sei que o tete a tete é legal, online também é. Então, a gente precisa mudar um pouco essa visão de que antigamente era tudo melhor e agora é tudo ruim. Não, tinha coisa antigamente que era horrível. Nós tínhamos que sair levando currículo, entregando de porta em porta, cansando, morrendo de sede, gastando sola de sapato, ônibus, metrô. Hoje você abre o computador e você manda para a empresa do Brasil e do mundo o seu currículo. Então, Éder, quer complementar alguma coisa? Não, termina aí conclui aí que eu falo. Tá. Então, olha a facilidade que você tem, e você não precisa nem de um notebook, você pode ter um smartphone que você acessa, ou você pode mandar por e-mail, ou dentro de uma plataforma, ou você vai mandar através do WhatsApp, dependendo da empresa, permite, dependendo da vaga, não, enfim, tem alguns quesitos aí, né? Então, gente, a gente precisa ficar antenado nesse tipo de coisa. Não posso me candidatar a coisas que eu nunca fiz. Se a empresa coloca um anúncio lá, se ela está pescando talentos que tem assim, olha, eu estou buscando talentos que têm um poder de comunicação muito grande, nós ensinamos o trabalho. Então, quando ela fala isso, ela está querendo o quê? Que você tenha um talento da comunicação. O restante, eu vou ensinar. Tem que ler o anúncio, né? Ler tudo, tem que ler todo o anúncio. Por quê? Olha como que é a confusão. Nós contratamos hoje muito a questão de TI, da área do desenvolvimento, o pessoal que desenvolve sites, que está tudo lá, né? É o front, que está trabalhando com aquela parte visual, né? Tem os que trabalham com os códigos, desde o desenvolvimento dos códigos também, e tem o pessoal do marketing, que é social media, copyright, enfim, tem várias coisas, e tem o marketing digital, online, offline, já caiu por terra faz tempo. O que eu recebo de currículo, quando eu contrato, coloco lá, marketing digital, vem currículo para mim de telemarketing, a pessoa só leu o marketing e deduziu todo o resto, ela não leu o que precisava fazer. Ela não lê que tem que desenvolver cards, posts, uma chamada para ação, fazer publicação nas mídias sociais, atender os clientes, ver a necessidade, né, entender de paleta de cores, né? Então, ela não leu nada daquilo. Então, quando acontece isso, o que a pessoa está fazendo? Ela está panfletando o currículo na internet. Ela está panfletando o currículo, né? O panfletar currículo vai dar resultado? Será que é a quantidade de currículo que eu mando? Ou será a forma, a qualidade, aonde que eu estou mandando, por que eu estou mandando? A quantidade, gente, nunca foi premissa básica para a gente conseguir aí um trabalho. Tá? Não é assim, porque se fosse assim, você mandaria 1000 currículos por dia e no terceiro dia você estaria contratado, né? Então, seria aí uma grande sacada, mas não é assim. E voltando aqui para os skills, hoje a gente não fala nem mais em hard skill e soft skill, nós estamos falando em power skill, que é uma coisa muito mais além. Mas quando a gente vai ramificar isso, né? O que seria, na realidade, o hard skill, soft skill? Você sabe, Edner, o que é? Sim, quer que eu diga? Eu quero que você diga, eu quero saber se você sabe. Sim, então, assim, as hard skills são as habilidades técnicas e as soft skills são as habilidades comportamentais. Muito que, na verdade, tem se constituído no grande diferencial aí, né? As comportamentais. Sim, sim. Hoje,
tá 60% do conhecimento técnico, 40% da parte comportamental, daqui a pouco vai estar 50-50 e daqui a pouco vai ser invertido isso. Se você não tiver habilidades comportamentais, você pode ter 1 milhão de técnicas ali que realmente você não vai ser tão interessante. Então, por quê? Porque nós precisamos caçar talentos que saibam fazer alguma coisa que depende do ramo da atividade e tudo mais, e que saibam conviver com outras pessoas, que saibam conviver com a diversidade de idade, de gerações, de pensamentos, de habilidades, que saibam ouvir, né? Saber ouvir é uma coisa muito séria. As pessoas, geralmente, elas gostam de falar bastante, né? Mas parar para ouvir ninguém quer. E hoje você precisa ouvir os clientes de forma geral, de produtos ou serviços. Todos nós somos consumidores também. Nós temos as nossas dores. Então, se você vai ouvir o seu cliente, você tem que ter uma escuta ativa, você tem que saber o que realmente... Porque a dor do seu cliente, para você, pode ser uma coisa assim, nossa, mas por que o cliente, né, tá falando isso? Que coisa boba. Mas para o cliente não é. O cliente não é. Então, se você não sabe, né, se colocar no lugar do outro, que é a questão da empatia, pouco resultado você vai ter. E isso vai com os pares de trabalho, né? Como que você lida com as cobranças? Como você lida com o outro setor que envia para você e do seu setor segue para o outro? Geralmente, nós temos linha de produção em todas as áreas e na área administrativa também. Um setor depende do outro. E quando um setor é cobrado, e quando você é cobrado? Então, como que você reage a isso? Você sabe dar feedback, você sabe receber feedback. A empresa está implantando, que nem toda empresa tem a cultura do feedback, mas você está implantando feedback, como que você reage a eles, né? Você acha isso um horror, que não deveria ser falado? Você entende que todas as coisas que estão acontecendo com você é pessoal, é como se fosse uma perseguição? Então, veja, a questão comportamental hoje em dia é fundamental, até para um convívio saudável dentro das organizações. Competição é uma coisa, e a competição gostosa, aquela competição de que, olha, amanhã eu quero ser melhor que você nisso, e aí a gente vai brincando seriamente em relação a isso, mas não conflitar, né? Trazer aí rusga, mal-estares dentro das empresas por questões assim que realmente são irrelevantes para o processo, né? O profissional não ganha nada com isso, a equipe, o time não ganha nada, e muito menos a empresa. Então, quando nós estamos pescando um talento, por isso que amanhã vai ter a questão da entrevista, onde que o Edner vai falar mais com vocês, nós estamos querendo pescar esse nível comportamental, né? E às vezes, gente, tomem cuidado, às vezes a gente entra numa reclamação junto no processo seletivo, que é para ver até onde o candidato vai com aquela reclamação e qual que é a conduta dele, né? Como que ele lida com certas situações. Então, tem tudo isso. Em relação aos pescadores de talento, ok, gente, ficou bem claro isso? Perguntas, perguntem agora ou pergunte amanhã, tá? Adriana, Antônio, Edner, Fabíola, Ok, sem dúvida alguma. Então, tá ok. Luísa, Guilherme, Carmen. Gente, vocês estão anotando que depois vai ter uma provinha, tá? Se não passar na prova é meio complicado depois, né, gente? Bom, e aí vocês foram pescados, mas precisou mandar um vídeo currículo, né? E aí? Será que o vídeo currículo, né? Será que você está gravando igual um dinossauro? A Fabíola já deu a deixa aí. Ela já deu a deixa. Quando eu vou gravar... Essa parte é a mais difícil, né? Complicado. Carmen, é complicado. Abre a câmera e fala. Por que é complicado, Carmen? Você está falando aí agora? Então, eu estou falando aqui, mas eu estou conversando, eu estou dialogando, né? Agora, na hora de gravar, você vai olhar para uma câmera e vai falar sobre você, que já é complicado, né? Sobre a sua experiência, sobre você, quem é você, o que você espera, o que você está ansiando, procurando o seu trabalho, né? Então, é complicado.
Então, eu vou te falar, Carmen, você está gravando igual um dinossauro. É, E o estou. que é o dinossauro? É isso aqui, né? Eu acho que eu estou fazendo um negócio legal, mas eu estou gravando, não sei, gaguejo e eu começo a falar uma coisa, termino com outra, não tem conexão, não tem início, meio e fim, está meio complicado, o que eu tenho que fazer? Então, vídeo currículo é um negócio que chegou para ficar. Até alguns anos, eu não sei quem que vai se lembrar disso, mas a gente gravava em CD. Era gravado em Lembro CD. disso. Você lembra? Sim. Lembra? Lembra, né? É a Adriana que está falando? Sim. Ah, tá. Então a gente mandava em CD, né? Não vamos falar aqui quantos anos, né? Então, né? Então, Você comentou do Salesforce, me fez É, lembrar da é. empresa que trabalhamos. Ah, Usei vocês bastante utilizam? lá no Ah, Visual tá. Media. Ah, tá. Que legal, é verdade. E usa até hoje, viu? Tem empresas que usam aí o Salesforce, é um CRM muito bacana, ele tem outros módulos também, né? Mas a gente não pode ser dinossauro na tecnologia, né? Nós temos que estar aí para aprender. E como que a gente aprende? A gente fazendo, tá? Eu não tenho como treinar um vídeo currículo ouvindo, eu tenho que fazer, né? E o que que eu faço na realidade, né? Então, o que que eu vou? Eu vou falar de mim, eu falo da profissão, eu vou falar dessa oportunidade. Ai, socorro, eu não sei o que que eu faço, né? E o local, iluminação, roupa, ruídos e duração. E o meu poder de síntese? Então, o que que eu falo no vídeo currículo, né? O que que vocês acham que lá o pescador de talentos está imaginando ouvir de vocês? Geralmente, dependendo, claro, da função, né? Às vezes eles pedem um vídeo currículo de 3 a 5 minutos, mas pode ser igual aquela questão do frentista, 1 minuto e meio. Então, tem que ser uma coisa rapidinha. Se é uma coisa mais rápida, será que ele quer ouvir só da minha pessoa? Ou seria melhor eu focar só na questão da profissão, ou eu falar dessa oportunidade, dessa vaga coligada a mim? O que que seria? Na realidade, a gente nunca sabe, né? Na realidade, não esse é o tem, a gente não problema. sabe. Não está escrito lá. Mande um vídeo Ai, currículo meu falando Deus. só de você, ou só da função, só da profissão, ou dessa oportunidade, como que ela encaixa com você. Não tem nada escrito em referente a isso. Mas, teoricamente, o que que nós queremos que vocês tragam para nós, né? Que vocês contem um pouquinho de vocês, até assim, um pouquinho, não é contando desde que eu nasci lá em Barbacena do Norte, porque não vai dar tempo, né? Não vai dar tempo. Mas nós queremos, assim, entender um pouquinho por que que você escolheu a profissão que escolheu. Vamos supor que tem tudo a ver com o que você está fazendo. Então, por que que você escolheu? Decidi fazer a faculdade de farmácia, porque sempre gostei muito de auxiliar e ajudar as pessoas. E eu vi ali, né, uma profissão muito boa, onde que eu poderia fazer aquilo que gosto, a questão de propósito também, né? Nós temos que encontrar propósito daquilo que faço, né? Bom, e vocês falam um pouquinho disso e depois o restante aproveita-se para falar de resultados, né? E o que que é resultado? Então, o Edner, que foi contratado recentemente para trabalhar na área de controladoria, né? Nós tínhamos lá software, várias situações muito bacanas que traziam alguns relatórios gerenciais, mas o Edner, ele é expert em Power BI. Então, ele acabou criando gráficos para nós ali, com uma rapidez e com uma agilidade, onde nós podíamos apenas clicar ali no Power BI e a gente já tinha todas as informações e uma formatação muito bonita, né? Quem trabalha com Power BI é muito bacana. Então, nós não tínhamos isso, e hoje nós temos gráficos ali que, conforme você vai imputando dentro do software, o gráfico sozinho ele vai mudando. Tem como fazer isso dentro do Power BI. Então, informação minuto a minuto, né? Tudo que está acontecendo. Então, é um resultado que ele trouxe. Então, isso é um resultado, né? Se eu vou trabalhar na área de logística, por exemplo, a pessoa teve lá, falou assim, olha, eu preciso mudar esse endereçamento, porque a forma que a gente está pegando aqui
as mercadorias, os corredores, está com endereçamento um pouco estranho, as mercadorias que a gente vende mais está lá no fundo, a que vende menos está aqui na frente, então nós precisamos, né, rotacionar tudo isso aqui, fazer o reendereçamento. Então, assim, qual que é o resultado, né? Tempo. Então, é isso, a gente tem que trazer o que é que a gente conseguiu. Se é da área da enfermagem, por exemplo, o que eu consegui de resultado na área da enfermagem? Isso é tudo um padrão. Mas a área da enfermagem, ela não lida apenas com o paciente, mas ela lida com os acompanhantes, com as visitas, né? Se é um hospital público ou particular, tem lá as suas particularidades. Mas qual é o feedback que as pessoas estão deixando do atendimento? De repente, a gente tinha um feedback só de 50% que gostava, e de repente começou a ter um feedback totalmente diferente. Porque, claro, eu tenho meu plantão, eu tenho que dar o medicamento, tenho que passar nos quartos, mas como que eu posso mudar isso tudo? Com atendimento humanizado. Então, tudo isso é resultado, gente. Agora a gente pensa em resultado, a gente pensa só em vendas, né? Então, olha, entrei na empresa, a empresa faturava 1 milhão aí por mês, hoje a gente fatura 2 milhões porque eu estou vendendo bastante, tá? Mas o resto. E o RH? E se eu trabalho no RH? E se eu trabalho no faturamento? Né? E se eu trabalho também no marketing digital? E se eu não trabalho em vendas, mas eu sou uma assistente de vendas? Então, veja, para todas as funções, você tem como inovar ou diminuir, por exemplo, arrumar um método para diminuir o retrabalho, as coisas erradas, o refazer as coisas, porque hoje a gente está muito ligado na questão de tempo, né? Então, quando eu for no vídeo, eu me apresento, tá? Me apresento, a pessoa tem que estar vendo o vídeo, a gente não sabe se está indo para o Red Hunter, para uma empresa, e se for para uma empresa, tem várias pessoas assistindo, tá? Não é uma só. Então, geralmente, se coloca uma tela grande, todos os vídeos que a gente recebe, a gente chama o encarregados, os pares de trabalho, e todo mundo assiste como se fosse vídeo. Então, veja, você não está falando apenas com uma pessoa. Então, primeiramente, olhe para a câmera, pode ser o celular, gente, a gente não precisa ter uma Nikon da vida aí, sabe, para poder... Hoje você grava pelo celular. Claro, né? Eu mostrei ali o dinossauro, ele estava assim com o celular na mão, você não vai fazer isso, porque... Silvia, eu não tenho nenhum tripé. Vocês estão vendo um tripé aqui atrás, isso aqui é mais confortável? Sim, mas eu não tenho. Você vai lá na sua estante, você coloca livro, gola seu telefone ali. Eu já tive um rapaz, gente, que eu achei muito fantástico. Ele gravou, ele parecia que ele estava sentado no sofá da sala dele gravando. Estava muito bacana, ficou bonito, né? E depois ele confidenciou para mim que ele não tinha jeito de deixar aquele telefone para fazer o vídeo currículo. Olha a ideia dele, ele pegou uma vassoura de pelo, pegou o celular, grudou no cabo da vassoura, passou fita em cima, passou fita embaixo, pôs essa vassoura de um lado do sofá, encostou uma outra mesinha, prendeu o cabo da vassoura, ligou o celular e fez a gravação. E você não percebia que era desse jeito. Então, isso é uma criatividade. A pessoa se virou para poder fazer. E foi muito interessante o jeito que ficou. Parecia que ele sentou assim numa poltrona, parecia que ele estava batendo um papo. Sabe? Muito agradável o vídeo dele. Ficou interessantíssimo. Então, assim, você fala, mas eu não tenho posição, eu não tenho nenhum tripé, não tenho um apoiador de celular. Como que eu vou gravar? Se vira. Não é possível que não tenha um cantinho na sua casa, né? Claro, né? Aqui a gente está numa aula. O que a gente tem que tomar cuidado? Silvia, só está me sobrando por questão de iluminação o meu quarto. Tem um guarda-roupa aqui atrás. Num vídeo, currículo, tenta colocar uma outra. Se tem que você gravar, aqui fecha a porta do quarto, grava assim que a porta aparece. Guarda-roupa, cama, né? Tudo desarrumado, ou está aparecendo a cozinha com toda a louça da casa lá em cima. Então, gente, nem que você arrumar uma portinha, vai lá, fecha a porta de um cômodo, gruda atrás da porta e grava ali. Cuidado com isso, porque é vocês, tá? Não é para deixar o vídeo bonito, a gente não está fazendo aqui um curta-metragem. Só que assim, se eu me importo comigo, eu quero mostrar não só no currículo normal, mas no vídeo currículo, eu tenho que ter um zelo pela minha imagem. Aliás, o Edner amanhã vai conversar sobre essa questão do marketing pessoal.
Então, se eu não tenho cuidado com as coisas que dizem ao meu respeito, como que eu vou cuidar das coisas da empresa? Isso tudo já é um processo seletivo. Então, o local. Vamos escolher um local que tenha uma boa iluminação. Gravem de dia, de preferência quando o sol estiver na janela que você... Não grave de costa para a janela, né? Porque senão a claridade toda vem na lente e você grava um clarão. Mas você fica de frente para essa claridade. Cuidado com a roupa, né? Nós estamos fazendo uma gravação, então, põe uma blusa normal, ninguém precisa colocar black tie, paetê, não é nada disso. Mas como que você iria, se fosse uma entrevista pessoal? Né? Como que você iria? E Silvia, pode colocar maquiagem, né? Para as meninas, pode colocar maquiagem, né? Não tem problema. Só tem que tomar cuidado com a vestimenta, né? Talvez para um vídeo, por exemplo, eu estou com uma blusinha social, mas ela é de alcinha. Eu não gravaria um vídeo currículo com uma blusa de alcinha, né? Porque ali eu estou falando do meu profissional. Eu colocaria pelo menos uma banguinha japonesa, uma coisinha, sabe? Não precisa ser a roupa da missa de domingo, né? Estou falando em missa para brincar só, gente, não tem nada a ver com religião, tá? Então, não precisa ser aquela roupa do passeio, mas é uma coisa que você fica bem. Os meninos têm que tomar cuidado, não vai fazer um vídeo currículo de regata, né? Regatinha. Mesmo aqueles que vão para academia, que é mais forte, né? Eu quero mostrar que eu sou fortinho. No vídeo currículo, a gente não está procurando isso, né? Nós estamos procurando saber fazer, entender o seu profissional. E se você vai para academia, muito bem, porque você está cuidando da sua saúde. E quando você faz algum exercício físico, mostra que você cuida de você, né? Ruídos. Bom, eu vou gravar um vídeo currículo, eu tenho criança em casa, a criança fala alto, tá a televisão com o desenho. Grave na hora que ela não estiver. Não grave com um monte de ruído, com televisão ligado, né? Por exemplo, a Silvia aqui tem cachorro. Eu tenho 2 cachorros que são grandes, eles latem. Eu não sei como eles não latiram até agora, que está frio hoje aqui em Ribeirão Preto. Está frio. Mas eles latem, principalmente durante o dia, eles latem muito. Não pode cair uma folha da árvore lá fora que ele late. Que horas que eu vou fazer essa gravação? Ou eu faço de manhã bem cedinho, na hora que os cachorros estão mais calmos, né? Ou mais para o final da noite. Porque eu tenho que ter, assim, a questão do cuidado do ruído. E a duração? A duração é sempre aquela questão. Se não disser se é de 3 a 5 minutos, gente, grave pelo menos 3. Né? A gente tem que saber falar de nós. Né? Mas se falar, é um vídeo de 1 minuto e meio, vai testando. Ficou 1 minuto e 52, tudo bem, gente. Aí ficou 1 minuto e 48, tá tudo bem, tá dentro de uma média, né? Você não vai ser reprovado por conta disso. É que eles colocam mais ou menos uma média. Mas dependendo da função, a gente quer saber um pouquinho mais. Se você acha que 5 minutos eu não consigo, então faça 3, que o 3 é o aceitável, tá? Então a gente já falou do local, da iluminação, da roupa, dos ruídos. Silvia, eu estou com uma obra de frente para minha casa, vi com uma betoneira fazendo um barulhão ali danado, espera a obra, 5 horas, pedreiro encerra tudo, espera eles ir embora, faz a gravação, né? Então, tem que ter cuidado com esse tipo de coisa. E, claro, quando a gente diz aqui o poder de síntese, o que é o poder de síntese? Quais são os fatos relevantes da minha vida profissional, que é aqueles que eu posso linkar com o resultado, que eu vou fazer um breve relato e vou falar deles, porque é isso que a gente quer saber. Onde que eu vou saber mais de vocês? Se o vídeo currículo me encantar, é na entrevista. Pessoal, olha, você citou no seu vídeo currículo isso, você pode me falar um pouquinho mais? Porque se é para você contar tudo, a gente já faz uma entrevista logo de cara aqui, que nem nós estamos nesse momento, já uma entrevista online, entendeu? Então, os fatos mais relevantes e os bons, né, gente? A gente não vai fazer no vídeo currículo, prova contra a gente mesmo, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado de ter esse poder de síntese. Então, pega lá os fatos, depois resume um pouquinho mais, e faça a gravação. E veja a luminosidade, a questão do som. Como que eu gravo? Com esse foninho aqui. O foninho do celular, gente, ele já tem um mecanismo nele que ele tira muitos ruídos, tá?
Então, ele é próprio para poder fazer. E eu uso o foninho do celular no meu computador, porque ele tira também os ruídos externos, ele tem uma boa tecnologia e dá para usar, tá? Mas eu não tenho, Silvia, eu vou fazer aqui direto. Verifique se aonde você está não vai dar eco. Pode ser que o ambiente que você tenha da eco, né? Ou senão fica um som parecendo aquele rádio AM, sabe? Aquele som ruim de ouvir, né? Então, são esses certos cuidados. Silvia, eu não tenho nada disso, minha casa é ruidosa, eu tenho pouca iluminação, eu não tenho o foninho. O que eu faço, né? Faz, então, do jeito que dá, tá? A gente sempre trabalha, né, com effectuation. O que é effectuation? Eu faço o que é possível fazer no momento possível com as ferramentas que tem. Então, é effectuation. Eu não vou deixar de fazer, deixar de ter a oportunidade, porque, de qualquer maneira, eu vou mostrar que, apesar de todas as minhas dificuldades, eu fiz. Eu não vou desistir no meio do caminho. Tá? Depois, aí, num determinado momento, numa entrevista, eu posso até falar assim, olha, o meu vídeo não ficou muito bacana. Eu faço uma breve explicação também, não vou ficar chorando a questão do vídeo, né? Mas a gente pode dar uma breve explicação sobre porque ele não ficou tão bom, gostaria que ele tivesse ficado melhor, mas não foi possível. E fim do assunto, e vamos seguir para coisas mais importantes, tá? Porque a gente tem que seguir. Até aqui, tudo bem? Quem tiver pergunta, gente, pode abrir o microfone e falar, aproveite. Antônio, Guilherme, Adriana, Carmen, Edner, quer falar? Na verdade, não é exatamente uma pergunta, mas é uma reflexão enquanto eu estava te ouvindo aqui, que eu acho que até tem um link com o que eu vou abordar amanhã, que além de toda essa questão da estrutura do vídeo, né, que você colocou muito bem, sobre o que falar, local, iluminação, poder de síntese, a pessoa tem que também estar segura do que ela vai falar, né? Segura de si mesmo, porque você está falando de você, né? Você está falando de você, e você tem que demonstrar que você tem autoconfiança o suficiente para falar de você de uma forma natural, né? De uma forma que não fique parecendo algo muito forçado. É lógico que você tem que tomar um pouco de cuidado com linguagem, com gíria, não usar gírias, com os maneirismos, né, com essas coisas todas, mas, apesar de tudo isso, e por isso que a gente deve treinar bastante antes, né, de aprovar qual a versão, né, na verdade, a gente vai fazer muitos vídeos curtos, né? Mas, assim, você vai amadurecendo, desde adequar o tempo, quando a Silvia falou, né, como a Silvia falou, tem que adequar, aí eu fiz, ficou 10 minutos, né? Tá, agora eu vou ter que refazer, né, com esse conteúdo, mantendo qualidade, mas com a síntese melhor. E aí você vai, até que você chega lá nos 3 minutos, você está dizendo que tem que ser 3 minutos, você chega lá nos 3 minutos, e aí vai estar natural, né? Está falando realmente de uma forma muito tranquila, leve, mas dentro daquilo, da proposta da empresa, dentro daquilo que a empresa espera. E por isso que a Silvia falou, tem que ler a vaga, né? Tem que ler a vaga, tem que ler a vaga e tem que ler a empresa, né? Para entender que empresa que é, se é uma coisa mais formal, se é uma coisa... Por exemplo, se você vai gravar um vídeo currículo e você está no meio, para o meio artístico, então é lógico que você fica muito mais livre, inclusive você tem que mostrar criatividade, né? E se é uma vaga que fala criatividade altamente requerida, quer dizer, dentro daquela área de atuação, o que é a alta criatividade? Eu tenho que demonstrar isso no meu vídeo currículo, afinal de contas, eu vou estar usando áudio e imagem ali para demonstrar não só o meu perfil profissional, minha formação, mas mostrar como é que eu sou, né? Como é que eu falo, como é que eu me comporto, o meu gestual. Tudo isso o recrutador, né, o selecionador já vai poder ver a partir de um vídeo currículo. Ele é até mais rico de informações do que o currículo profissional tradicional, né? Ou a primeira peça, né? Porque a gente usa no processo seletivo, que é o currículo escrito, né? Então, tem que estar atento também a essa questão da naturalidade, né? Chegar no momento que você fala, agora ficou natural, falei o que eu tinha que dizer, falei como tinha que falar, e ainda soou natural, né? Como uma pessoa de verdade, né?
Não como um robozinho, né? Fica durinho assim, né? Oi, meu nome é Silvia Leão, eu já trabalhei, deve fazer um robozinho. Ou, Exatamente, né? o olhar está fixo no Fixo. teleprompter, né? Aí tá O lendo. olhar fica assim, só, sobe e desce, sobe e desce. Cuidado com essa coisa de teleprompter, porque hoje você coloca isso dentro do celular, né, gente? Então, Mas, o, coloca tele, ali, vou ler. o teleprompter ajuda muito, mas você tem, se você conseguir ler como se eu estivesse falando sem ler, né? Sim. E isso precisa de treino também. Gente, assim, o que nós temos que pensar, né? O vídeo currículo, vocês não estão decorando nada para uma peça de teatro, vocês estão falando de uma coisa que vocês sabem, que é a vida de vocês, o que vocês já fizeram. Então, não é nada que vocês já não saibam. Então, vocês não estão lá com capítulos para serem decorados, não, é coisa que vocês sabem. Então, o que precisa? Pegar uma caneta, um lápis, escrever os fatos relevantes numa estrutura, né? E lembrar, né? Olha, desse trabalho, dessa experiência que eu tive, eu vou citar isso, dessa outra experiência eu vou citar aquilo, né? Porque são os fatos mais interessantes que eu acho que vai aguçar, né? Essa questão da curiosidade do head, do recrutador e selecionador, para que ele queira falar comigo. Então, é isso que eu tenho. Então, não é nada que vocês não conheçam, né? Ninguém vai falar do Ed, vai falar da Silvia, a Fabíola não vai falar da Adriana, a Adriana não vai falar do Guilherme, a gente vai falar da gente, então tem que saber, né? Silvia, eu tenho uma pergunta. Pois não, Adriana. Uma dúvida, na verdade. Sim. Eu devo mandar esse vídeo currículo somente quando solicitado ou não? Quando solicitado. Tem algumas plataformas já, Adriana, que na hora que você já vai ingressar e colocar, por exemplo, eles pedem o currículo em PDF, e na hora que você está fazendo o cadastro, eles já pedem, anexe aqui o seu vídeo currículo. Tá? As IAs, hoje em dia, elas estão extremamente robustas, então quem está recrutando, que o que é recrutar? É separar, tá? Eu quero falar com esse, quero falar com aquele. Quem está fazendo isso são as inteligências artificiais dentro das plataformas, tá? Então, quando se pede, dentro do próprio anúncio vai vir, você pega e manda. Porque se a empresa não está preparada para isso, ela nem tem tecnologia para isso, é uma empresa que não está conectada ainda com algumas outras coisas, você vai mandar, eles vão desconsiderar, você vai perder tempo, eles não vão nem olhar, porque para eles isso não resolve. Tá? Mas as empresas familiares, Adriana, elas estão demorando um pouquinho para chegar nesse quesito. Acontece que as empresas familiares contratam agências e consultorias para poder fazer recrutamento e seleção. E as agências e consultorias estão pedindo, porque eles já estão trabalhando com isso, né? Então, dependendo da vaga, trazer um caso atual, ano passado eu contratei um CEO. Para falar com alguns CEOs que eu conversei, que não precisava nem ser daqui do estado de São Paulo, um, inclusive, mora no Paraguai, todos os candidatos que eu pesquei lá dentro do LinkedIn, tá? Antes de eu conversar com eles, eles tiveram que mandar um vídeo currículo para mim, tá? Para ver se eu gostaria de conversar com eles ou não. A empresa não me pediu isso, é uma empresa familiar. Só que eu preciso mandar os melhores. Então, eu preciso já ver algumas coisas nesse vídeo. Na verdade, agilizou o seu trabalho, né? Não, é mais complexo ainda, porque não agiliza nada. Muito pelo contrário, você não agiliza nada. Ele é até mais demorado, porque você vai analisar currículo, você vai ver o vídeo, você vai casar o vídeo com o currículo. Gente, uma outra coisa, cuidado. Às vezes eu falo coisas que não estão no currículo, eu troco todas as ordens, ou né, eu faço uma miscelânea, essas coisas têm que casar, elas têm que, não é uma coisa complementar da outra. LinkedIn, currículo, vídeo currículo, essas informações elas têm que ser únicas, gente. Alinhadas, né? Exatamente, não é cada coisa está tudo diferente, afinal de contas, qual é a verdade? Então, disso já é um processo seletivo. Se isso tudo está truncado, eu talvez não me interesse em falar com essa pessoa, porque é uma questão comportamental. É uma questão comportamental. Mais uma dúvida. Pois não.
ainda prevalece as últimas informações, as últimas, por exemplo, as 3 últimas, 4 últimas experiências profissionais ou não? Nós queremos Isso saber... envolve no vídeo também? É feito assim ou não? Nós queremos saber do profissional os últimos 10 anos dele. Tá? Por quê? E vai diminuir, daqui a pouco é 5. Por quê? As coisas mudam muito rapidamente. Então, por exemplo, né, eu vou pegar a Silvia aqui como exemplo. Eu entrei na faculdade ADM, a primeira faculdade, em 1985. Né? Os 4 anos que eu estudei de administração de empresa, o que eu utilizo daquela época para hoje? Nada. Nada. Tudo que foi estudado naquela época era para aquela época. Então, as coisas, Adriana, mudam hoje muito rapidamente. Então, se você for me trazer uma experiência de coisa que você fez há 15 anos, não serve mais para os dias de hoje. Então, eu quero saber o que aconteceu com você nos últimos 10. Isso me interessa. Tá ótimo. Tá? E daqui para frente, daqui a um tempinho, vai ser os últimos 5. Então, isso está funilando. Outro dia eu recebi um currículo aqui e a pessoa tem 59 anos. Ela falou que pediu para uma pessoa fazer o currículo dela. Não sei se é Jaboticabal. Eu acho que é Jaboticabal. É uma cidade vizinha aqui de Ribeirão Preto. Meu Deus do céu, tinha 5 páginas o currículo daquela pessoa, com uma letrinha desse tamanho. Precisava de um binóculo para ler aquilo. Eu falei, nossa, gente, currículo tem que ser uma coisa que, né? A gente está falando do vídeo currículo, mas o Edner vai falar amanhã, aquilo tem que gerar interesse numa leitura. Tá? E para que eu quero saber quando ele começou a trabalhar como office boy? Que naquela época tinha office boy, né? Office boy. Você lembra, Edner, do office boy? Eu fui office boy. Foi office boy? 1979. Então, o Edner foi office boy, gente. Foi meu primeiro emprego, olha só, beleza. Nós não temos office boy hoje. Não tem mais, não serve mais eu falar no meu currículo que eu fui office boy. Então, assim, tem coisas que... Então, Adriana, depois de uma entrevista, por exemplo, né, nós que já somos sênior, na entrevista, provavelmente, o head, o recrutador selecionador, talvez ele pegue, ou um RH da empresa, queira saber um pouquinho mais, mas na entrevista talvez ele puxe alguma coisa. Quando você começa geralmente a trabalhar... estão puxando, sim. Mas no currículo, não. Tá. No Tem que ser mais não. sucinto, né? Exatamente. Okay. Porque outra, se eu estou com um currículo sênior, eu sei que aquela pessoa ela não está trabalhando só 10 anos. Né? Ela começou a trabalhar, se ela tem 50, ela começou a trabalhar com 40? Pode até ser, não sei o que aconteceu com a vida da pessoa, mas assim, dentro da probabilidade, isso é muito pouco provável. Então, eu sei que ela tem uma vivência. Só que se eu quero saber os últimos 10 anos, e assim, né? Quando a gente fala de headhunter, recrutador, selecionador, a gente também tem profissionais sênior atuando e tem o profissional que é recém-formado. Eles agem de formas diferentes para receber informações, para poder fazer entrevista. Tem profissional que ainda pergunta na hora de uma entrevista, se você fosse um animal, qual que você gostaria de ser? Né? Isso a gente não usa. Nossa! Não é? É uma coisa de louco, mas ainda pergunta, né? Pergunta. E detalhe, são profissionais sênior, né? Que não, tá vendo? Não reciclou, né? E aí escolhe um animal, ele dá 3 animais. E olha o processo seletivo, gente, é um pavor isso, eu tenho até medo. Aqueles que escolheram que leão, tigre, não sei o quê, fica para a próxima etapa. Aquele que escolheu elefante, jabuti, sei lá o quê, é eliminado. Meu Deus do céu, olha. A Silvia escolheu esse leão, né, Silvia? Sério. Leão? Mas veja, então a gente se depara com isso, se depara com o recrutador perguntando a religião da pessoa,
que interessa a religião da pessoa, né? Aí a gente vem para aquelas outras questões, né? Então você tem filhos, né? Gente, se a pessoa tem filhos e ela está se candidatando, ela já tem uma estrutura onde que essa criança fica. Tá? Ninguém vai se candidatar, por exemplo, tem crianças pequenas, tem 3, 4 filhos, tem um bebezinho. Se ela está se candidatando, ela já tem uma estrutura de como que isso tudo vai funcionar. Mas tem ainda a quem pergunte. Claro, quando a gente está falando de headhunter, é um outro nível de profissional, que ele vai perguntar outras coisas que não tem nada a ver com essas coisas. Porque isso é perder tempo. É você, sabe, sair do nada para lugar nenhum. É esse o trajeto. Não tem cabimento. Mas a gente tem que estar preparado para se deparar com uma situação dessa ainda. Né? Ainda. Então, vídeo currículo maravilhoso. Vamos descendo aqui, porque a gente... eu tenho um LinkedIn. A pessoa está aqui, ó. Eu tenho. Quem tem um LinkedIn? Quem tem LinkedIn? Fabíola, Edna, Eu acho que eu até tentei fazer, mas acabei desistindo. Adriana, Antônio, Guilherme. Quem Eu tenho. Tá legal? Tá joia? Eu até tenho, mas eu preciso até atualizá-lo. Mas o Eu que está também preciso dar acontecendo, uma Guilherme? olhada nele. Por que não está atualizado? Deixa eu ouvir o Guilherme. Fala aqui, Guilherme. Por que não está atualizado? Bom, o meu LinkedIn já faz um bom tempo que eu criei. Criei com uns 20 anos e pouquinho, e aí eu fui deixando de atualizar. Né? Aí como é uma plataforma que vai girando o tempo todo, então eu mesmo preciso sentar uma hora para poder reestruturar tudo para organizar ele e atualizá-lo. Entendi. Gente, uma dica não só para Guilherme, para todos que estão aqui, tá? Se tem uma rede social que vocês devem utilizar, ter um tempo e ficar aí, né? Principalmente quem está procurando recolocação, ou quem está querendo fazer negócios, ou ter oportunidade, ou ser um prestador de serviços, B2B, B2B2C, B2C, parcerias, seja o que for, é a rede LinkedIn, tá? Só para dados de curiosidades, ela surgiu, quando surgiu, realmente uma plataforma para busca de profissionais, inicialmente. Após quase 2 anos, ela mudou totalmente a estratégia, ela percebeu que quem estava ali eram profissionais que estavam trocando informações, aí ela se tornou uma rede profissional, né? Ela se tornou uma rede profissional. Então, é uma coisa, ela mudou, tá? Então, ela é uma rede de network. O profissional, hoje em dia, ele precisa, na realidade, ter esse network. E networking e network são duas coisas diferentes, a gente precisa fazer. LinkedIn não é para ser usado apenas na hora que a gente está precisando dele, tá? Eu preciso me recolocar, vou para o LinkedIn. Se vocês estiverem fazendo isso, vocês estão perdendo tempo, né? Perdendo tempo e não vai trazer resultado. Então, essas coisas, a gente precisa estar o quê? Bem conectado com o que tudo está acontecendo. Particularmente, eu tenho meu LinkedIn desde 2008, ainda peguei uma época que não tinha tradução, era todo em inglês. Eu não falo inglês, eu só falo algumas palavras que é da própria área, né? Da consultoria, da DM, do recursos humanos, enfim. Mas eu ficava traduzindo isso dentro do Google, traduzia mesmo, mas e depois de 6 meses que eu estava em uso dessa plataforma, né, já estava, as coisas estavam diferentes, então tudo em português ficava mais fácil, né? Mas ela tem uma das IAs mais robustas hoje em dia e eles mudam realmente constantemente. Fazem 8 anos exatamente que eu sou estudiosa assídua do LinkedIn e quanto mais eu estudo, mais eu percebo que eu preciso estudar. Tá? Porque ela não é uma rede como o Facebook, eu vou fazer um perfil ali e está tudo ok, está tudo maravilhoso e Deus que me ajude, né? Não funciona dessa maneira. E ela tem um monte de detalhes que precisam ser feitos. E aqui eu vou citar apenas alguns, tá? Apenas alguns. Então, como construir uma headline atrativa, né? Por que usar hashtags? Sobre o que colocar?
fotos de capa e de perfil, né? Seu LinkedIn, ele é profissional ou é amador? Pelo que eu vejo dos profissionais que me procuram para fazer reformulação de LinkedIn, currículo, que é uma das coisas que eu faço também, a maioria tem LinkedIn amador, tá? E o lance do LinkedIn é fazer com que a plataforma trabalhe para você e não ao contrário, né? E não ao contrário. Eu vou interromper só um pouquinho aqui para eu abrir uma outra janelinha aqui, gente. Eu deixei meu LinkedIn aberto aqui. Para quem não conhece, está aqui o LinkedIn. Quem nunca viu o LinkedIn, está aqui o LinkedIn. Eis o LinkedIn. Vocês estão vendo já? Sim. Tá. Sim. Sim, estamos. Então, esse aqui é o jeitão do LinkedIn. Então, aqui tem vagas, assim, a gente usa isso para isso também, tá? Mas aqui tem muita informação, tá? Olha que bacana, Denise, eu conheço ela, né? Tem informações de outras áreas, né? Tem cursos, treinamentos, palestras, só não pode confundir LinkedIn com Facebook, né? Não é qualquer post que a gente vai colocando aqui, tem que ser posts que profissionalmente você usa. Aqui alguém compartilhou alguma coisa do Sérgio Portela, né? No Mário Sérgio Portela, legal. Influenciador ou instrutor, então aqui, ó, recrutadores, vagas de emprego. Tá. Esse aqui é um cliente meu, gente. Eu vou até aproveitar e vou dar um amar aqui, porque ele é cliente meu. Acabei de fazer uma contratação para eles aqui, eles estão adorando a pessoa lá. Bacana. Então, gente, tem muito assunto aqui que vocês podem aprender. O LinkedIn, outro dia eu estava navegando aqui, eu aprendi uma coisa que eu não sabia. Eu achei muito bacana, porque é muito ruim quando a gente vai conversar com as pessoas, a gente só fala daquilo que a gente faz profissionalmente falando, né? Nós precisamos ser interessantes também como pessoas, né? Então, eu aprendi aqui que numa região da Europa, então, é uma rodovia que está em teste lá, que é só para caminhões, né, que carregam as suas mercadorias. Então, eles estão em testes, e no meio dessa rodovia, né, que é mão dupla, bem no meio dela, assim, existe um corredor, que em cima desse corredor são só aquelas placas para coletar energia solar. E dentro, de baixo, tem realmente que é para os ciclistas andarem lá dentro, mas ela é fechada, ela tem eu não sei se são pilares de concreto ou de algum metal, e em cima fica a cobertura para o ciclista ali. Os caminhões, quando entram nessa rodovia, eles já têm que estar, eles estão já pensando nessa questão combustível, o fóssil que a gente conhece, ele vai durar mais 50 anos, e acabou o combustível fóssil. Então, nós temos que arrumar outro tipo de como que todo esse, né, os nossos veículos vão se movimentar. Então, já pensando nisso, essa rodovia ela é pequena, tá? Mas ela está em teste. Então, os caminhões fizeram igual aqueles ônibus que eram, antigamente eu tinha lá em São Paulo, que era de energia, eles acoplam na energia dentro da rodovia. A rodovia ela tem, né, cabos de energia que vêm desse corredor da energia solar. O caminhão, ele desliga ou não funciona mais com combustível fóssil, ele funciona energia, ele conecta em cima e os caminhões vão e vêm dentro dessa rodovia só pela energia. E dentro, como é um espaço pequeno, o ciclista pode andar ali porque é extremamente seguro, então tem ciclista vai e vem dentro daquela rodovia, por enquanto não entra carro, tá? Então isso lá na Europa já estão fazendo esses experimentos, já prevendo essa falta de combustível fóssil que nós vamos ter. Isso daí é um fato, tá? Não é uma situação hipotética. O combustível fóssil está aí com seus dias contados. Então, é interessante a gente saber de outras coisas. Eu não trabalho com energia solar, eu não trabalho com caminhão, não construo rodovia, mas são assuntos. Então, assim, eu acho muito interessante a gente utilizar a rede para fonte de conhecimento, né? Para fonte de conhecimento. Então, vocês que estão aqui, quem não me segue, deveria, né? Deveria seguir a Sílvia. Então, está aqui, né? Como que a gente deixa aí um perfil bem bacaninha, as publicações e tudo mais. Vou interromper aqui, só mostrei por curiosidade aí para vocês.
Vamos voltar lá ao slide. O Edner tem LinkedIn? Tenho. Está movimentando? Atualmente, não muito. Então, vamos lá. Como a gente... Headline. O que é headline? É quando a gente entra no perfil daquela pessoa, a gente já olha o que ela faz. Lembrando que o que ela faz não é a função que eu tenho no momento. Não é a função que eu tenho no momento, é o que eu faço de fato. Então, por exemplo, vamos supor que eu trabalho na área de controladoria, mas, vou pegar o Edner de novo, mas hoje ele está como frentista, porque ele não conseguiu uma vaga ainda na controladoria. A gente entende que os profissionais eles precisam sobreviver de alguma forma, então é salutar que as pessoas arrumem maneiras, né, e até salutar isso, e para ter uma fonte de renda, ninguém vai ficar lá sem dinheiro nenhum, né? Então, ele não vai colocar lá que ele é frentista do posto de gasolina da Shell. Não, ele não precisa, está lá escrito lá embaixo. A headline, ele vai colocar o que ele faz. Que ele é profissional especializado da área de controladoria. Mesmo que lá embaixo, no campo, esteja mencionando que hoje ele está exercendo a função de frentista. Nós, headhunter, ou mesmo os recrutadores, selecionadores, tanto de agências, de consultoria ou de empresa, nós entendemos isso. Ainda mais, né, depois de pandemia, que a gente passou aí por uma fase tão complicada, as pessoas tiveram que se virar de alguma forma. Muitos profissionais se tornaram motorista de aplicativo. Por quê? Precisavam se manter de alguma forma. Então, nós sabemos disso, e não a gente não vai deixar a pessoa para fora disso, tá? Silvia, eu tenho uma lacuna aí, por exemplo, 2020 e 2021, que eu fui motorista de aplicativo, eu não ponho no meu currículo. Se você não põe, gente, eu vou ter que perguntar para você, e se você não põe, ainda corre o risco de eu nem te chamar. Porque a gente não quer ficar adivinhando. O Edner vai conversar com vocês amanhã sobre o currículo, ou tanto o impresso como o digital, ele vai entrar nessas questões. A pior coisa que tem é a gente ter que ficar imaginando e ter que ficar perguntando coisa que já devia estar ali. Porque eu quero perguntar na entrevista coisas mais interessantes, mais condizentes, aquelas que são mais conexas com a função propriamente dito. Coisas que eu tenho que já ver no currículo. Então, não adianta a gente então eu vou suprimir aqui essas... Eu peguei um currículo para fazer recentemente, que a minha cliente, ela ficou 3 anos sendo, em parceria com a mãe, eles abriram um ateliê de alta costura. E ela não quis colocar no currículo porque ela é profissional da área comercial. Falei assim, mas esse currículo seu aqui tem um lapso de 3 anos. O ateliê continua, a mãe dela está tocando sozinha, a mãe dela faz costura de alto padrão, e ela saiu e ela foi seguir a carreira mesmo que ela quis. Ela falou que foi uma ótima experiência, mas ela falou que ela acreditava que não precisava colocar isso lá, porque isso poderia ser um pré-requisito para não contratação. Eu falei, mas da onde que você leu isso? Veja, tem coisas que a gente tem que ver. Nós estamos imaginando isso, nós ouvimos isso da vizinha do lado, ou a gente leu isso num artigo, numa publicação séria, de um lugar sério. Porque se não for nesses lugares, ou não for, por exemplo, com um profissional igual a Silvia, um profissional igual o Edner, que nós sabemos do que estamos falando, o resto, gente, cuidado com o que vocês ouvem. Lembre, escutativa, a gente tem que saber filtrar o que a gente escuta também. Eu posso fazer uma parte? Claro, claro. Porque é o seguinte, essa sua fala me provoca muito, né? Porque eu exatamente trabalho com essa... e é meu foco sempre de trabalho, de estudo, de observação, essa coisa da atratividade dos candidatos, né? De que, assim, não existe uma mágica que faz fulano e ciclano ser convidado para o processo seletivo a partir do currículo dele, ou seja, currículo impresso, ou digital, ou vídeo currículo, e o outro não. Não é mágica, não é sorte, né? E eu sempre fico estudando, né, o que é, então, né? Como é que a gente lida com isso, né? Como é que a gente pode monitorar isso e ter alguma influência enquanto candidato, né, no processo seletivo?
E uma coisa que eu sempre também me deparo quando eu vou analisar currículo é esse lapso de tempo em que parece que a pessoa não fez nada, né? Tá, porque por uma circunstância política, econômica, social, ficou um momento difícil, como a pandemia, pode ter ficado sem emprego formal, tal, mas fez alguma coisa, né? Fez alguma coisa. Se não trabalhou, porque podia não trabalhar, porque tinha uma família na retaguarda, enfim, ou tinha dinheiro guardado suficiente que poderia aguardar isso, então estudou, tem alguma coisa fez, porque se a pessoa tem um lapso de 2 anos ali no currículo dela e ela não trabalhou e nem estudou, como é que fica? Né? 2 anos sem trabalhar e sem estudar, né? Ou, sem fazer nenhuma atividade. E aí, estou falando não do trabalho registrado, tá? Mas fez alguma coisa, né? Que nem você falou, teve no ateliê da mãe. Eu tive um caso também que a menina ficou, a mãe vendia, comercializava doces, e ela ficou mais de 1 ano participando disso, conseguiu, inclusive, aumentar os resultados da mãe. Eu falei, você tem que pôr isso, porque, inclusive, é uma experiência, né, em que você, além de você demonstrar que você é uma pessoa dinâmica e que não fica prostrada num momento de crise econômica, de situação difícil, né, você fez algo, né, você fez algo em que você usou habilidades, né, e habilidades que, de repente, você desenvolveu nesse tempo, que você nem tinha antes, né, por uma circunstância. Isso tem que estar constando, até para mostrar que você não é um ser que fica parado, fixo, diante de situações difíceis, né? E a minha webcam nova está dando problema. Então joga lá fora. Não acabou de chegar, chegou Nossa. hoje. Então então é o computador, não é o webcam. Não é, porque eu troquei hoje. Então, gente, a headline ela tem que ser construída para aquilo que você realmente sabe fazer e não pela função que eu estou exercendo atualmente. Como a Edner disse, tem muitas pessoas que tiveram esses problemas oriundos, né, da pandemia, que elas começaram a vender bolo de pote, por exemplo, né? E era da área do marketing, mas o negócio ficou meio parado e eu tenho que viver, eu tenho que trazer alguma fonte de renda para minha casa. Então, eu sobrevivi como fazendo bolo de pote. Tem pessoas que, antes da pandemia, né, porque a gente, tudo é meio cíclico, né? Nós entramos em crise em 2016, né, na realidade, a crise veio em 2015, mas ela estourou em 2016, patinamos 2016, 2017, 2018, 2019, ficou muito bom. Ficou muito bom, já era final de 2018, já estava mudando toda aquela situação nossa, e na sequência veio uma pandemia. Então, assim, muitas pessoas estavam ainda com sequela da crise de 2016, e teve pessoas, né, que a gente está sempre reformulando um currículo no LinkedIn, que durante algum tempo, até mais do que 2 anos, 3 anos, se enveredou para um marketing multinível, né, que é aquela venda, né, que tem várias marcas que trabalham com marketing multinível, foram comercializar cosméticos, né, outros tipos de produto, e foi o jeito que essas pessoas acharam de ter alguma renda. Então, eu acho isso salutar. Eu não vou colocar que eu trabalhei com marketing multinível. Aqui no Brasil existe um preconceito em relação ao marketing multinível, eu não sei por quê, porque lá nos Estados Unidos existe isso há mais de 50 anos, e eles utilizam isso o tempo todo, e eles monetizam isso o tempo todo, e aqui no Brasil é que a gente truncou tudo, e tem ainda muita resistência em relação a isso, mas isso é uma atividade como uma outra qualquer, como motorista de aplicativo também é. Então, a gente vai criando problemas onde não tem, sabe? A gente cria 20 problemas para uma solução. Então, umas coisas estranhas, são todas atividades dignas, todas elas, né? Elas são atividades lícitas. Elas são lícitas. A pergunta é por que não? Se eu estou precisando me mexer, fazer alguma coisa. O Edner disse bem, o que teve de coisas gratuitas em 2020, mediante a pandemia, que a pessoa poderia ter feito aí, nossa, acho que uns 200 cursos, pois teve pessoas que passaram 2020 e 2021 sem fazer absolutamente nada, mas nem aprender alguma coisa. Sim, né? Silvia. Não é, Adriana? Deixa eu te falar uma coisa. Se você só uma sugestão assim para um assunto, talvez uma próxima vez, sobre home office. Eu não sei, eu quis muito, mas eu não sei como procurar um trabalho assim de um lugar de confiança para trabalhar em home office.
Fiquei É super uma insegura. boa, viu, Adriana? Porque realmente eu tenho um problema, eu preciso trabalhar, mas não posso sair de casa Então, por causa de pessoas idosas que moram aqui. entendi. E eu não sei nem É. como começar um home office. Então, É. eu, sinceramente, eu me sinto insegura, na verdade, porque eu tentei fazer alguns cadastros, alguma coisa, mas aí começam a pedir documentos, eu falei, não, como é que eu vou pôr documento, número de documento, ou dar qualquer que seja a informação, sem eu saber, né? Eu fiquei super insegura, enfim, e desisti. E é interessante que o home office, ele é bom, por exemplo, para quem eu, por exemplo, que moro longe de tudo, e por enquanto ainda não tenho como mudar daqui, porque para eu mudar daqui eu preciso ter uma estrutura. Eu gostaria de trabalhar com home office, para mim seria ideal, mas a gente fica sempre, né, naquela, né? Porque tem lugares que pedem currículo, pedem seus dados, e aí você vai ver, não é emprego, coisa nenhuma, é golpe. Então, eu vou Legal isso aí, Vou. Silvia, para a gente pensar aí. Ó. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês hoje, não seria o foco do assunto, né? A gente pode até pôr num outro momento, mas é o seguinte: tem muitas empresas que contratam, tá, para trabalhar remoto. Não precisa ser home office, porque na realidade, se você, por exemplo, quiser fazer uma viagem, você pode até fazer. Hoje você não precisa mais esperar um período para tirar férias, para tirar as férias propriamente dito. O trabalho remoto te possibilita você fazer as coisas em conjunto. Verdade. O Edner, que vai para Portugal, por exemplo, vai viajar esse ano para ver o filho, se ele tem uma atividade, porque ele faz atendimento, independente se ele está na cidade dele ou se ele está lá em Portugal, ele consegue fazer os atendimentos dele, mesmo assim ele está a passeio. Então, você pode linkar essas coisas, não precisa mais esperar 12 meses para tirar umas férias. Então, o trabalho remoto te possibilita esse tipo de coisa, contanto que você traga o resultado. Gente, tem muitas empresas, por exemplo, sabe as empresas que Claro, Vivo, a internet, os atendimentos, todos daquelas pessoas que a gente liga para poder falar, eles estão trabalhando remotamente. Tá? Então, essas empresas contratam para você trabalhar onde você estiver. Vamos supor que seja a sua casa, então você pode ficar na sua casa. Mas se você quiser fazer uma viagem, contanto que você tenha aí um meio de comunicação, tá? Eles ajudam a pagar a internet, eles ajudam a pagar, não é tudo. E você tem, lógico, você tem que ter pelo menos um notebook e tudo mais, e saber conversar com as pessoas. Então, não tem mais essa contratação. Escritórios de contabilidade, tá? Eu conheço alguns que eles contratam as pessoas para trabalhar a parte fiscal, área contábil, a folha de pagamento, que é o próprio departamento pessoal, enfim, eles contratam aí pelo Brasil. Eles, pela pandemia, eles fecharam a parte física e cada pessoa tem acesso ao sistema que é único, e cada um exerce a sua função dentro da onde estiver, se é a sua casa ou se é em outro lugar, contanto que traga o resultado. Não exige mais nem que você faça a carga horária. Eu tenho que rodar a folha, mas hoje, por exemplo, precisei de 50 empresas, mas hoje eu precisei resolver um problema particular, eu chego na minha casa, eu me viro, rodo tudo na madrugada e faço. Eu tenho que entregar resultado. Então, existe, tá? Para a área de vendas também, de faculdades, eles contratam muito também home office para você vender os produtos, os cursos deles também, não quer mais a pessoa lá dentro. Então, você, independente de onde você está. A dúvida é qual o caminho para se conseguir essa vaga, entendeu? Sim. Existe, a gente sabe, eu sei, né? A gente vê, estou vendo aí horrores de gente trabalhando nessa parte aí, mas o duro é como chegar nessa vaga, um lugar de confiança. A gente vai ensinar. Bom, vamos voltando aqui para o LinkedIn. Por que usar hashtag? Tem algum lugar ali que a gente põe hashtag, tá? O que é hashtag? São coisas que você quer falar, né? Que é aquela cerquilha que tem lá no seu teclado, aí ele vira um hiperlink na hora que você coloca aquela cerquilha, tá certo?
E se uma pessoa clica ali, ela cai em várias situações que remetem ao mesmo assunto. Quando a gente coloca, tem um lugar específico ali no LinkedIn que a gente coloca as hashtags, pode colocar no máximo 5, tá? Por que a gente coloca a hashtag? Para remeter aos assuntos que você fala. Você fala sobre o quê? Tá? Então, precisa colocar. Tem um campo lá, aliás, o LinkedIn é cheio de campos que você não vê logo de cara, tá? Porque precisa ter aí um entendimento bem maior do LinkedIn para poder fazer, ok? Tem um sobre lá, né? O que eu vejo as pessoas fazerem, os profissionais? Eles pegam lá ó, o resumo do currículo, faz lá um Ctrl+C, Ctrl+V e leva lá para o LinkedIn, coloca sobre. Não, gente, o sobre, principalmente as 3 primeiras linhas, são as mais importantes. Por que elas são mais importantes? Tanto no smartphone, como no desktop, que é o computador, é onde abre as 3 primeiras linhas, é onde o recrutador, selecionador e headhunter já lê. Aquelas 3 primeiras linhas são fundamentais para a gente querer conhecer esse profissional. E tem aí formas de você falar sobre o sobre. Vamos imaginar, é que eu não tenho nada na minha mão aqui. É mais gostoso ver um texto assim, sabe, um texto chapado, único, ou é mais gostoso ver em bloquinhos? Então, exatamente. A gente não pode pôr aquele texto inteiro, tudo. Por quê? Nós temos que aguçar o quê? A curiosidade de quem está nos pescando ali dentro. Então, eu tenho que deixar essa leitura gostosa, não pode ser uma coisa enfadonha, chata, cansativa, demodê, sabe? Tem umas coisas que é muito antiga ali, as pessoas colocam uma modelagem que hoje nem se usa mais. Até o formato das coisas, né? Não pode estar lá de 1930, tem que ser atual. Né? Linhas do lado direito, a gente nem acerta mais isso, não precisa. Então, eu vejo coisas assim bem ruins que eu desisto. Se eu desisto de continuar lendo, muitos outros profissionais estão desistindo também. E o que a gente quer é que o funil, vamos pensar um funil de venda? O que é o funil de venda? Você coloca vários leads ali e vai caindo, né? A gente quer que o cliente nosso, né, tenha bastante, quando eu reformulo um currículo no LinkedIn, que caia várias oportunidades para que a plataforma trabalhe para ele que ele tenha mais chances. O desafio aqui não é esse? Você aumentar as suas chances, as suas conquistas, então você tem que encher esse funil e fique caindo, porque é muito gostoso quando a gente pode escolher para onde a gente vai e o que a gente vai fazer. É uma sensação muito gostosa. Fala, olha, tenho aqui 3, 4 propostas para onde eu vou. Isso é muito satisfatório. Só que a gente precisa criar condições para que isso aconteça. Se a gente não faz o que precisa fazer, as nossas tarefas de casa, isso por osmose não vai acontecer, gente. Então, precisa colocar um sobre adequado, né? Detalhe, foto de capa e de perfil. É a mesma coisa que eu tenho lá no Facebook? Não pode, né? Como que eu vou fazer? Eu tenho que ter o quê? Uma foto, eu fui numa formatura, tão bonito lá atrás, assim, né? Cheio de... Não, gente, é uma foto profissional. Você vai numa parede lisa da sua casa, seja ela qual for, com uma boa luminosidade. Se não tiver, tira a foto do jeito que está, põe no aplicativo qualquer que você pode baixar no seu smartphone, melhora a claridade. Tem umas ferramentas dentro do LinkedIn, onde a gente coloca lá a sua foto para saber quanto que está de aceitação. O sisteminha do LinkedIn, ele analisa até o seu sorriso, para ver se ele está convidativo, porque isso tudo é atrativo, isso tudo serve para IA. Então, tem várias ferramentas do LinkedIn que a gente utiliza para deixar isso mais interessante para o cliente, né? Então, e qual é a foto? Tira uma foto meio do lado, coloca uma camisete, uma camisa social. Eu não preciso necessariamente estar de blazer.
Mas não precisa também pôr terno e gravata, né, para os meninos, né? Mas uma camisa social, um sorriso, não uma gargalhada, não vai tirar com o gatinho, nem com um vaso de samambaia aqui atrás, né? Então, a gente precisa, na realidade, ter um cuidado com a imagem. O Edner vai falar amanhã sobre isso, marketing pessoal. Marketing pessoal, qual é a imagem que eu estou passando? Foto, e aquela foto de capa, né? Que foto que eu tenho que colocar ali? Às vezes eu entro lá, gente, ai meu Deus do céu, como que pode um negócio desse? Mas a pessoa coloca um negócio que achou lá na internet, sei lá o que era aquilo, que não tem nada a ver. Eu tenho que colocar uma capa, tá? Que tem a ver com aquilo que eu faço. Eu tenho que conectar tudo, tá? Eu não vou colocar ali, por exemplo, a foto, por exemplo, de uma cidade e eu trabalho, por exemplo, no setor de contas a pagar. Fotos de cidade, sabe aquelas fotos de cidade, a cidade está noturna, aquilo remete o quê? A negócios. A negócios. Tá? Então, é a linguagem intrínseca que está por trás da comunicação visual. Eu trabalho com negócios, eu fecho negócios, eu sou uma pessoa que trabalha com pesquisa de mercado, então, assim, eu tenho que colocar algo que realmente tem a ver com aquilo que eu faço, não com a minha função. Lembrando, headline, aquilo que eu faço, não a função que eu exerço atualmente, ok? Então, a capa de perfil tem a ver com aquilo que eu faço, porque tem como medir isso também. O LinkedIn, ele ranqueia você pelo fato de como que você está se mostrando lá dentro. Quem viu meu LinkedIn na hora que eu abri, vocês viram como estava a minha foto. Quem não percebeu? Não está prestando atenção na aula. Né? Já é aqui o processo seletivo, não está prestando atenção. Já deviam ter prestado na hora que eu subi. Então, são esses detalhes, eu tenho que estar atento realmente a tudo, gente, a tudo. Então, meu LinkedIn é profissional ou é amador? Vocês vão responder isso para vocês. Como é que está esse negócio? Na hora que eu abrir meu LinkedIn, qual é a análise que eu estou fazendo dele? Bom, aqui são os temas já para amanhã. Meu currículo está show, colorido igual super-herói. Olha, será que isso é um currículo bacana? O Edner vai conversar com vocês amanhã. Acredito que não. Guarde cenas do próximo capítulo. E aí tem alguns passos, tanto impresso como digital. O Edner vai falar dos passos aqui para vocês. Eu não coloquei, porque é ele que vai falar, tá? Dos passos do currículo. Opa! Fui chamado para uma entrevista. Será que serei contratado? Por quê? Vamos falar de entrevistas amanhã. O Edner vai conversar com vocês sobre, né? O fato de, bom, fiz tudo certo. Currículo, LinkedIn, fiz vídeo currículo, mandei para a vaga que está adequada ao meu perfil, fiz essa tarefa de casa, até aqui está tudo ok. Agora fui chamado para entrevista. Era certo que eu vou ser contratado? E aí tem algumas técnicas também, né? Que o Edner vai passar para você, porque ser chamado para uma entrevista não é a garantia de nada, mas pode ser, dependendo do que você fizer. Ele vai trazer todas as técnicas amanhã. E aí, né? Sou ótimo em marketing pessoal. Estou com esse rádio de 1930. O Edner se lembra, ele tinha um desse. Tinha, desse daí eu tinha. Ó, tiozão, cara com rádio de 1930, fazendo marketing pessoal. O que eu estou passando nessa imagem, né? Que eu sou um cara descolado, né? Sim, mas eu ainda estou com coisas antigas. Então, como que eu falo que eu sou contemporâneo, que eu estou antenado com o que está acontecendo hoje? Veja, a gente tem que se pegar ao detalhe, porque todos os profissionais estão vendo o contexto geral de vocês. Silvia. Oi, Carmen. Nós somos antigos, somos vintage. Vintage. Sim, mas você pode estar moderna, né? Sim, Então, é assim, por com mais que eu certeza. demonstre alguma coisa da modernidade, eu tenho que ver o conjunto como um todo, né? Esse senhor aqui tá legal, tá descolado, tem uma tatuagem, não sei o quê, só que ele está comunicando, ele está trazendo uma peça muito antiga.
que ninguém tem mais, é uma coisa de fita cassete, né? Eu tive um rádio desse também. O Papai Noel moderno. Eu tive um rádio desse, né? Então, assim, eu preciso ver a ópera como um todo. Então, não é eu me comportar, eu, na realidade, ser. Eu tenho que estar conectado, plugado, antenado com o que está acontecendo atualmente. E o que atualmente? O dia de hoje. Se amanhã o negócio mudar, a gente muda amanhã também. Então, é essa que é a pegada. Não é parecer ser algo, é ser algo. Esse negócio de parecer, na hora que depois a gente adentra uma empresa, uma oportunidade, isso cai por terra, gente. Isso cai por terra. E aí, o que adiantou tudo isso? Aí eu até fui contratado. Aí pronto, o negócio parece que não engrena, não dá uma sinergia bacana, e daqui a pouco isso já não existe mais, estou eu no mercado de trabalho de novo, sem as minhas conquistas, e é mais uma experiência só para colocar no currículo, entende? Então, a gente precisa pensar realmente em tudo isso. Gente, eu vou parar aqui, vou abrir aqui só um pouquinho para quem, o Guilherme, a Carmen, o Antônio, a Adriana, a Fabíola, quiser aqui já abrir a câmera, aproveita, pergunta alguma coisa agora, o cálice, até amanhã. Guilherme, entendeu tudo, Guilherme? Está antenado aí na questão do LinkedIn? Sim, entendi. Eu até vou sentar mais tarde para poder reformular ele, porque eu preciso realmente poder movimentar e tudo mais. É que eu nunca sentei profissionalmente para poder fazer isso, Entendi. né? Foi uma coisa mais assim aleatória. Ah, vou fazer por fazer e deixar atualizado, mas eu nunca consegui. Agora eu vou conseguir manter e deixá-lo atualizado. Bacana, bacana. Carmen, você tem LinkedIn, Carmen? Eu tenho, mas também está mais ou menos igual ao do Guilherme. Eu pus ali por pôr, porque eu falei, porque minha irmã ficava assim, faz LinkedIn, minha sobrinha faz um LinkedIn, e aí acabei fazendo, mas nem entro nele. Raramente eu lembro que ele existe. Aqui Agora já, né? com essa aula que você deu, agora eu já, como o Guilherme disse, eu vou sentar, vou fazer ele bonitinho, fazer tudo direitinho para. É que, na verdade, Carmen, tudo isso, né, faz parte de algo que monta, né, uma peça toda, né? Sim. Vamos dizer assim. E, atualmente, o LinkedIn se tornou uma coisa principal, né? Quer dizer, tudo é importante, mas o LinkedIn é fundamental, porque, na verdade, ele vai linkando você com todo esse universo profissional que te cerca e você fica melhor posicionada, né, em relação Sim. à área de atuação que você está inserida, ou está querendo se inserir, ou está querendo estudar, se formar. Então, por isso que, na verdade, desde que eu conheci a Silvia, ela que acabou me fazendo lá retomar o LinkedIn, que eu também, lá quando ela conheceu o LinkedIn, eu conheci, aí eu fiz, mas como eu estava numa situação... Vocês estão me ouvindo, apesar da minha câmera parada? Estamos. Estamos. Então, apesar da situação, a minha situação estava muito assim tranquila profissionalmente, né? Eu estava engajado há bastante tempo. Eu sou professor universitário há 28 anos, né? E aí eu fui achando que não precisava, né? Porque estou bem, né? Estou bem, estou aqui com emprego. Eu fiquei 17 anos numa universidade, 12 anos na U, enfim, né? Mas ela falou, não, mesmo assim, mesmo que você não esteja buscando agora, não precise agora, é bom deixar lá. Até porque, na verdade, é uma coisa que você vai alimentando e vai dinamizando e ajuda você até buscar informações perdidas a seu próprio respeito. Quando que eu fiz tal coisa? Né? Como que era o nome mesmo daquele treinamento que eu dei ou que eu fiz, que eu assisti? Aí você vai lá e está lá também, né? Também serve para isso, né? É um memorial, né? Do profissional, vamos dizer assim, também, né? Então, E Adriana, você tem LinkedIn? Adriana nos ouve? Oi? Você tem LinkedIn, Adriana?
Eu fiz por esses tempos, mas está incompleto, também não tive, assim, paciência, achei muito complexo, enfim. Ai, nossa, mas eu preciso de um passo a passo, sabe? Na verdade, eu preciso parar um tempo, como nossa amiga aí falou também, a Carmen, né? Para sentar com calma e mexer em tudo e ver o que precisa ser mudado. A Fabiola tem, né, Fabiola? Eu tenho LinkedIn, mas eu me sinto perdida no LinkedIn, completamente. É como se eu estivesse dentro de uma loja assim, de departamentos e tivesse assim que procurar uma porção de coisas e parece que está tudo assim, sabe? Eu me sinto muito perdida. E assim, o LinkedIn, a Somos gente duas, sabe que Fabiola, você não é a única, não. a gente sabe, eu sei que é uma ferramenta ótima que a gente pode utilizar para, né, turbinar nossa vida profissional, mas assim eu me sinto perdida e assim parece que lá as pessoas elas são perfeitas e eu me sinto imperfeita, eu me sinto perdida. Concordo com você, Fabiola. E assim, parece que eu não me encontro lá dentro, eu estou sendo sincera. Eu sei que é uma impressão errada minha, tá? Porque eu não domino a ferramenta, é por isso. É a mesma coisa que você pegar uma ferramenta que você não domina e você ficar. É essa sensação. Eu sei que é tudo, né? É uma sensação psicológica. Eu tenho que dominar essa ferramenta e não a ferramenta me dominar. E é por isso que eu estou aqui. Eu quero dominar essa ferramenta e quero fazê-la trabalhar para mim. Exatamente. Bacana, gente, ótimo. Bom, acho que por hoje, né, a gente já deu aí bastante informação, bastante técnica. Amanhã, né, o Edner vai afunilar com outras informações. Então, assim, tudo está separado para que vocês possam ir trabalhando, né, de um dia para o outro e tudo mais. Então, amanhã também não deixem de vir, porque vai ser né, uma outra, não é complementar, é outras coisas tão importantes quanto a aula de hoje, né, Edner? E amanhã ele que vai tocar aí, por enquanto, então a gente vai ficando por aqui, até amanhã mando o link também lá para vocês, uns 20, 15 minutinhos antes. E aí, se vocês tiverem também alguma dúvida de hoje, quiser trazer amanhã, né, lembrou de alguma coisa, desligou aqui, lembrei, traga amanhã que a gente responde também, tá bom, gente? Tudo bem. Uma coisa também, vocês podem, se quiserem, achar e sabendo que o assunto que vai ser tratado amanhã é em relação à entrevista de seleção e ao currículo, né, propriamente dito, a estruturação do currículo, podem convidar outras pessoas, né? Quem não veio hoje não significa que não pode ou não entenderia o que vai ser dito amanhã. Porque são assuntos distintos, então, às vezes vocês conhecem alguém que está precisando também, né? Então, passa o link lá para o pessoal, entra no grupo e tudo mais. E amanhã uma coisa muito importante, é o marketing pessoal, né? Que vai fechar com tudo isso que a gente tá falando hoje. Então, a gente se encontra amanhã, gente. Tá bom. Tá bom? Até amanhã, então. Uma ótima noite. Amanhã. Boa noite. Um grande abraço para todos e boa noite. Boa noite. Boa noite.